Graça e paz, meus queridos, boa noite a todos. Mais uma reunião de celebração, onde nós nos reunimos em espírito e em verdade, unimos a nossa fé, crendo que Deus está aqui, está aí, Ele está em todos os lugares, e principalmente onde existe um coração que se volta para Ele. E eu tenho certeza que nesse momento você, igreja, você que nos ouve, você que nos assiste, eu não gosto de falar nos assiste, você que participa desse culto, eu quero agradecer a tua participação. Tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm assistido, têm participado com a gente, e o meu incentivo é que você continue. Espero que por pouco tempo, creio que muito em breve nós estaremos de novo nos reunindo, tendo calor, vendo sorriso. Eu confesso que tenho sentido muita falta aqui de pregar. Eu começo a imaginar e lembrar de alguns rostos, alguns sorrisos, algumas participações, expressões, né, durante a palavra, e eu olho hoje já muito vazio, pouquíssimas pessoas aqui. Isso de alguma maneira vem nos abater, mas isso é muito pequeno perto do que Deus pode fazer em todas as dificuldades, em todas as situações. Antes de entrar na palavra, eu quero, como o pastor André já falou, hoje a nossa cidade completa mais um ano. Hoje Pirajuí está completando 105 anos. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de agradecer a Deus, é motivo de orarmos, é motivo de profetizarmos sobre essa cidade que tem promessa, né? A promessa de que Pirajuí é do Senhor Jesus, não será. Pirajuí é do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está sobre a nossa cidade, mas eu quero convidar você nesse momento a profetizar, a orar sobre a nossa cidade, aonde quer que você esteja. Eu gostaria que você se levantasse, se fosse possível, que você estendesse a tua mão, começasse, você que é de Pirajuí aqui, pudesse a rodear, dar volta, levantando, estendendo a tua mão por todos os cantos da nossa cidade, profetizando que Pirajuí é do Senhor, que a bênção do Senhor está sobre a nossa cidade, que você possa realmente pronunciar palavras de bênção sobre a nossa cidade, sobre as autoridades da nossa cidade, sobre o comércio da nossa cidade, sobre as empresas, sobre as repartições públicas, sobre prefeitos, vereadores, médicos, professores, tantas pessoas, que você, aonde quer que você esteja unido comigo para nós abençoarmos a nossa cidade e agradecer por mais um ano de existência e profetizar que no 106 Pirajuí vai estar melhor, vai estar mais abençoada, com mais emprego, com mais saúde, porque a nossa confiança, quando nós falamos isso, não está firmada em homens, mas no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. Então, profetiza comigo, ore comigo nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por essa cidade, onde nós moramos, onde tem recebido pessoas, quantas famílias residem aqui nessa cidade, ó Deus, e queremos te agradecer porque aqui é onde o Senhor nos trouxe, aqui é o lugar que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos morar, constituir família, ter filhos. Ó Deus, o Senhor escolheu essa cidade para ter sustento, dar sustento para tantas famílias, e nesse momento nós queremos te agradecer, te louvar por Pirajuí, por essa data especial. Sabemos que por conta da situação, nós não estamos tendo festa, parece que as festas estão se limitando, mas nós sabemos que no céu nada é limitado, e que realmente nós queremos declarar uma festa. Nós queremos que o nosso coração nesse momento, o coração de cada pirajuiense, esteja em festa nesse momento por essa cidade, e declarando que a bênção do Senhor possa descer, repousar sobre a nossa cidade, realmente derramando da bênção, da paz, da graça, da misericórdia. Visite Pirajuí com a tua graça, com o teu favor, ó Deus, que o Senhor possa realmente mudar a história dessa cidade, melhorando a saúde, melhorando a educação, melhorando, ó Deus, todas as áreas da nossa cidade, que de alguma maneira às vezes ainda não melhorou, mas nós queremos profetizar que vai melhorar, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa. Então abençoe, ó Deus, prefeito, vereadores, professores, médicos, enfermeiros, ó Deus, toda a repartição pública, as fábricas, as empresas, o comércio, ó Deus, visita com a tua graça,
que Pirajuí, por mais que essa crise esteja assombrando, não seja afetada, então, porque o Senhor vai derramar a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre cada pessoa, sobre cada habitante. Receba a tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, aí na tua casa mesmo, os daqui estão participando, e nós queremos agradecer mais uma vez pela participação, e eu quero, sem mais demora, passar para a palavra, e queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero ler 2 textos, um se encontra em Salmos 56, versículo 3, e depois nós vamos para Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39, por favor, você possa abrir aí na sua casa. Nós recebemos, não sei se foi quinta-feira, depois da palavra, uma menina abençoada, uma ovelhinha muito especial. A mãe dela mandou para a gente uma foto do caderninho dela, que durante a palavra, a ministração, ela ia anotando tudo, todos os textos, e nossa, não sabe como que isso alegra um coração, e que você possa fazer isso também, aí no teu lugar você possa anotar, pegar um caderno e mergulhar na palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 56, versículo 3, mas eu, quando estiver com medo, quando estiver atemorizado, eu não vou me manter com medo, eu não vou ficar atemorizado, pelo contrário, eu vou confiar em Ti, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Hebreus, por favor. Mas o meu justo viverá pela fé, viverá confiando em mim, e se retroceder, ou se começar a se amedrontar, fazer com que o medo tome conta dele, eu não me agradarei dele. Nós, porém, PIB Pirajuí, você que nos ouve, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, nós não somos aqueles que são abalados pelo medo, pelas más notícias, nós não tememos más notícias, nós não retrocedemos por causa que hoje nós não podemos nos reunir como igreja, nós não retrocedemos por causa da crise, porque o justo vive pela fé, pelo contrário, mas nós somos dos que creem e são salvos, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, trocando o medo pela confiança, ou troque o medo pela confiança. Nós temos experimentado um tempo de más notícias, de muito alarde, muitas notícias, e notícias, algumas verdadeiras, notícias que nos faz pensar, a ficar preocupado, a nos agitar, mas eu quero dizer que isso tem sido demais. O medo, ele até um certo ponto, ele é bom, ele nos alerta sobre algumas coisas, ele não faz com que a gente suba no 10º andar de um prédio e pule lá. O medo fala, não, se eu pular, eu vou me esborrachar. Então, até um certo ponto, um medo que nos alerta, medo que cuida de nós, esse medo não tem problema. A questão é que nós, em momentos como nós estamos enfrentando, em momentos de guerra, em momentos de enfermidade, em momentos de má notícias, esse medo extrapola, esse medo começa a tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e começa a gerar ansiedade, começa a gerar medo, a gente começa a ficar desesperado, e tudo isso vai gerando um mal muito grande sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que de alguma maneira o medo começa a tomar conta. E eu já ouvi pastores falando que estão mais preocupados com o vírus do medo do que o vírus do próprio coronavírus. O medo tem gerado males terríveis, e eu gostaria nessa noite, nessa palavra, falar para você, incentivar você a trocar o medo pela fé, pela confiança. E eu quero te dar alguns motivos pela palavra de Deus. Eu não sou médico, eu sei que psicólogos, outras coisas, já ouvi bastante
pessoas falando, profissionais falando sobre o malefício do medo. Porém, eu quero falar o que a palavra de Deus fala, o porquê nós não devemos andar com medo, porque devemos abandonar o medo de vez. E eu queria trazer algumas experiências da palavra de Deus. O primeiro, o porquê devemos abandonar o medo. Porque o medo rouba a nossa fé. A primeira coisa, meu querido, o medo compete diretamente com a nossa fé. É difícil falar assim, não, eu sou medroso e eu sou confiante. Ou eu sou confiante, ou eu sou medroso, ou a confiança, ou a fé toma conta da minha mente, do meu coração, ou o medo toma conta disso. Não é possível as duas coisas. E eu queria citar o exemplo de Pedro, que era o Mateus 14, 29 e 30. Você conhece muito bem essa passagem, quando Jesus está andando sobre as águas, vem em encontro aos discípulos, e daí de repente Pedro, depois de ter passado o medo, porque a princípio o medo fez com que eles enxergassem um fantasma. O medo gera tantas coisas que os discípulos, ao estarem vendo Jesus se aproximar, eles começaram a ficar apavorados, é um fantasma. O medo tem essa tendência de fazer com que a gente enxergue coisas que na verdade não é. Eu já vi muita gente enxergando coisas que, na verdade, essa pandemia, e eu não estou querendo diminuir, nós precisamos ter os cuidados. Eu não estou falando aqui que você precisa sair da tua casa, porque senão, não, os cuidados que são orientados deve ser seguido, mas isso não deve gerar um temor. Eu estou trancado da minha casa, mas agora, e se vier pelo ar, ou se alguém, eu não vou sair, e se Pirajuí começar os casos, isso, é isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre precaução, sobre prudência, eu estou falando sobre esse medo que começa a roubar a nossa fé. E Pedro, nesse momento, logo em seguida, de uma palavra de Jesus, falou: Pedro, você não precisa ter medo. Daí Pedro, então eu não preciso ter medo, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir andar aí sobre as águas. E Jesus dá a palavra de ordem: pode vir, vem andar, eu te dou autoridade. Pela fé você vai poder realmente vencer a gravidade, a lei da gravidade, e você vai poder andar sobre as águas, você vai... E Pedro, com toda a coragem, ele desce do barco, e a palavra de Deus fala que ele começa a andar sobre as águas. Depois de Jesus, foi o único que teve essa experiência, em meio ao medo, a temor, mas ele experimenta algo baseado na palavra de Deus. Olha, você pode andar sobre as águas. E Pedro começa, e ele experimenta algo fantástico, o poder, a bênção, a soberania de Deus nesse momento. Mas fala que ele, ao olhar o texto, coloca o texto lá, vamos ler o que o texto fala, 14. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Quando ele olha as circunstâncias, quando ele olha, e eu não sei você, mas realmente quando a gente que já foi em mar, gostava de onda, às vezes quando começa a vir uma onda maior, você já começa a voltar lá para o raso. Imagine em alto mar, imagine uma tempestade, imagine essas ondas que a gente assiste filme aí no alto mar. Pedro tinha motivo, se ele olhasse para as circunstâncias, ele teria motivo para se encher de medo, porém ele se esquece, o medo rouba dele algo fundamental, que era a fé na palavra de Deus, era fé naquilo que Jesus tinha falado para ele. Jesus falou: vem, eu posso ir? Pode, eu estou atestando, eu estou falando que você não vai afundar, eu estou aqui, pode vir na minha direção. Só que Pedro, ao reparar as circunstâncias, o medo, ele é tomado por medo, e o medo rouba a fé. O medo rouba a confiança de que ele estava indo na direção de alguém que tinha total poder para fazer com que ele continuasse andando. Ele já tinha experimentado esse poder. Jesus já tinha feito ele dar uns 3, 4, 5 passos, 10 passos, ele já tinha, mas por causa do medo, o medo lhe rouba a fé.
E quando nós perdemos a nossa fé, quando o medo começa a sufocar por causa das circunstâncias, por causa daquilo que nos cerca, a gente começa a naufragar, a gente começa a afundar. Mas glória a Deus, louvado seja Deus, porque nesse momento que Pedro começa a afundar, o próprio Cristo estende a sua mão e o segura, e não o deixa afundar. Mas com essa lição, eu aprendo que nós precisamos tomar muito cuidado, meu querido, com tudo aquilo que tem nos cercado, com todas as notícias, com tudo aquilo que... Porque quando Pedro olha as ondas, ele não começou, não, tinha onda. Só que ele esqueceu que o justo não vive pelas circunstâncias, o justo não vive pela vista, não vive por vista, por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está ouvindo. O justo vive pela fé na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Então, meu querido, quando você perceber que o medo está lhe roubando, a hora que você está começando a desanimar, a hora que o medo está te fazendo ficar só vendo a notícia, só Ipirajuí já chegou, e já na minha cidade, e no meu bairro, e não sei o que, e tal, a hora que começar isso daí, você está perdendo a palavra de Deus sobre a tua vida, que fala que Ele vai nos guardar de tropeçar, que Ele nos guardaria, que os anjos dele estariam ao nosso redor. A gente, através do medo, a gente começa a perder a palavra dele, de que ele estaria conosco todos os dias, nos guardando, nos livrando, em nome de Jesus. O que mais que o medo faz? Porque a gente precisa abandonar o medo, porque o medo rouba a posse da promessa. O medo faz com que a gente perca tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Por exemplo, Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua família, mas de repente, chega esse vírus, parece que as promessas de Deus, que Deus estaria guardando os teus, que a palavra de Deus fala que nunca viu, Davi fala que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, passar necessidade, que o Senhor Jesus, nele, as nossas necessidades são supridas, sabe? A gente começa a perder aquilo de que Deus tem para nós, por conta do medo. Então, o próprio Pedro perdeu ali a oportunidade de ter ido até o final da promessa de Jesus, e ter voltado com Jesus. Mas tem outro texto que mostra isso daí, Números 13, 28, você conhece bem a história dos espias, a promessa de Deus, a terra prometida, e daí Moisés manda 12 espias para ver a terra, e eles ficam lá 40 dias, espiando, vendo, e o que eles chegam, a terra é maravilhosa, mana, leite e mel, olha os frutos dela, olha as uvas, olha o tamanho de cacho de uva, a terra é maravilhosa, porém, nós ficamos com muito medo, porque ali habita gigante, ali as cidades são fortificadas, o medo rouba, isso, vai para o texto, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, vimos gigantes ali, o que 10 dos 12 espias estavam falando assim, olha, o que nós vimos lá, nós vimos coisa boa, mas o medo prevaleceu, porque as coisas piores, nós deixamos toda a promessa. Deus nos prometeu que nos levaria para essa terra, que Ele seria conosco, Ele nos colocaria, nós venceríamos todas as batalhas, como nós vencemos no deserto, como nós vencemos, mas não, o medo faz com que aquele povo, esses 10 espias e toda aquela nação, perdesse de entrar, de possuir a promessa, porque o medo falou mais alto. Meu querido, o medo gera, ele tem o poder de fazer com que isso daí, uma mãe que tem a promessa de que o filho dela vai voltar, porque o filho dela é discípulo do Senhor, mas porque se afastou, e ela começa a ver o filho se enveredar, piorar, os caminhos vão piorando, agora já está nas drogas, mas ela tem uma promessa, mas ela começa, será que vai ser? Porque eu estou vendo os gigantes, a droga é muito mais forte, o crack é muito mais forte, as situações, as circunstâncias são mais fortes, esse vírus é muito poderoso, tudo isso a gente começa a perder a promessa, e se nós dermos mais ouvidos para o medo, do que para a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós não veremos o cumprimento da palavra de Deus. Esses 10 espias e esse povo perdeu de experimentar
a posse, de tomar a posse da promessa de Deus. Meu querido, não deixe um vírus, não deixe uma pandemia, não deixe nada roubar de você a promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para a tua casa. Que nós, PIB Pirajuí, que é a igreja de Cristo Jesus, não permita que o medo, que nenhuma enfermidade, que nenhum mal, que nenhuma praga roube a promessa que Deus fez para nós. PIB Pirajuí, Deus tem promessas para nós, e não serão alguns dias sem culto, não será alguns meses, não será essa ameaça, não será o desemprego, não será nada que vai nos roubar de receber, de possuir, de tomar posse da herança, da bênção do Senhor, da promessa do Senhor para as nossas vidas. Por que nós precisamos deixar o medo? O medo nos faz, e aqui vai, meu querido, o medo nos faz espalhar relatos de derrota. O medo, uma pessoa com medo, ela vai já na vizinha. Você viu como que está? Não, agora não vai na vizinha, ela vai no WhatsApp. Que pior, porque antes, se ela fosse na vizinha, só atingia a vizinha, a outra vizinha ficava assim. Agora no WhatsApp, você espalha a derrota para o mundo, através das redes sociais. E a gente percebe no próprio texto dos espias ali, Números 13, capítulo 13, 31 e 32, olha só que é interessante. Mas os homens que tinham ido com eles, como Josué e Calebe, os 10 que tinham ido, eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo de derrota acerca daquela terra. A promessa, olha, acho que é uma furada a promessa. Na verdade, acho que nós nos enganamos. Deus não quer isso para nós não, porque se Ele quisesse, não teria dificuldade, não teria exército, não teria gigante, não teria muralhas. Mas nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus que nos faz saltar as muralhas, é o Deus que nos faz derrubar gigantes, é o Deus que nos faz atravessar mares a pés enxutos. Esse é o nosso Deus. Mas por causa do medo, esse povo, que era um povo de Deus, que conhecia o seu Deus, que tinha visto, presenciado o que Deus tinha feito lá no Egito, as 10 pragas, como que Deus com poder tirou esse povo, mas de repente esse povo, por causa de um medo, parece que perde tudo de vista, perde tudo que Deus já fez, perde todas as maravilhas, os milagres, as curas, as manifestações, o cuidado de Deus por causa de uma ameaça, e uma ameaça futura. Olha o que acontece acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Mas eu queria, aquela primeira parte, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Eu quero perguntar para você, nesse tempo de crise, de coronavírus, você tem sido Josué e Calebe, ou você tem sido os 10 espias? Que você tem se deparado com as notícias, e tem todo tipo de notícia. Tem notícia que hoje morreu não sei quantos, mas tem notícia também que hoje, mais do que o tanto de número que morreram, bem mais, 85%, 90%, se recuperaram, foram curados. Mas nós, como muitas vezes somos atingidos pelo medo, nos tornamos esses 10 espias, e a gente passa a falar o quê? Olha, hoje morreu tanto, hoje, olha, descobriram um caso ali, descobriram outro caso aqui, já chegou no bairro, agora não sei o quê, você viu, agora o Brasil está piorando, é o pior país, não sei o quê. A gente começa, meu querido, quero trazer à memória o que me dá esperança. Traga na tua mente aquilo que dá esperança. Faça como Josué e Calebe, que tinha firme no coração o que Deus já tinha feito. E se o Deus que tinha feito ali no Egito faria na terra prometida, o Deus que trouxe a maior potência da época, o Egito, abaixo, seria o Deus que levaria toda muralha, toda dificuldade abaixo também. O Deus que te salvou, o Deus que te curou, o Deus que enviou seu filho para morrer no teu lugar, esse é o mesmo Deus que vai te livrar de todo mal, que fala que praga alguma chegará à sua tenda, que Ele dará ordem aos seus anjos, e esses anjos vão te guardar de tropeçar, vão te guardar. Nós precisamos realmente focar naquilo que Deus fez. Deus já fez muito mais do que apenas soprar um vento e mandar embora esse vírus, e eu creio que
é isso que vai fazer. Falei com o pastor André aqui, falei, eu creio que em 15 dias no máximo nós estaremos reunidos de novo aqui. Deus vai fazer maravilhas. Por quê? Eu tenho certeza, porque Ele fez ontem, Ele fez antes de ontem, Ele fez no ano passado, Ele fez na década passada, Ele sempre fez, e a palavra dele fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então aquele que fez do Egito, fará na terra prometida. Aquele que cuidou da minha família no passado, vai cuidar da minha família no presente e no futuro, em nome de Jesus. Tome posse disso. Glória a Deus. Meu querido, por que nós devemos abandonar o medo? Você vê que o medo, ele faz coisas absurdas. Eu tinha feito uma lista de 15, mas eu sei que eu vou falar 5 aqui, das 15 que eu fiz. Mas o medo, ele realmente, ele tem o poder de roubar tudo aquilo que Deus tem para nós, meu querido. Então não caia nessa. Pare de ser os 10 espias e comece a falar, em vez de espalhar relatos negativos, em vez de ser contaminado por relato negativo, comece a ser um profeta, comece a ser um Josué e Caleb, falando assim: se tão somente o Senhor nos agradar, Ele vai fazer com que esse vírus suma daqui, com apenas com o sopro da sua boca. Se ele lance uma enfermidade terrível sobre a vida dele. E daí ele fala um negócio, meu querido, que eu tenho certeza que você vai se identificar na hora que eu falar, começar a discorrer. Coloca Jó, capítulo 3, versículo 25. E guarde esse texto aí, grife na tua Bíblia aí, fazendo favor. Olha o que a Bíblia fala. O que eu temia, Jó falando, depois de ter acontecido tudo, o que ele está falando? O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Deixa esse texto aí. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. O que ele está falando é que tudo o que aconteceu, antes de acontecer ele já temia. Antes dele perder os filhos, ele já tinha medo de perder os filhos. Antes dele perder os bens, fala que ele já receava que pudesse acontecer, poderia acontecer. O que Jó está falando é que um medo acometia a sua mente. Ele servia a Deus, ele era um homem temente, ele era fiel, porém, ele tinha um medo. Meu querido, qual é o medo que acomete você? Você que eu estou colocando aqui, você que conhece a palavra de Deus, você que sabe que a palavra de Deus fala sobre medo, sobre ansiedade, sobre temores. Qual é? É do filho morrer? Ou é do câncer vir, de uma enfermidade vir? É o medo hoje do coronavírus, que se chegar e se atingir os meus pais? Quais são os medos? É o medo de eu perder o emprego? É o medo, qual é o medo? E eu quero dizer, e se você começar a reparar, é impressionante. Se começa, nossa, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Você conversa com todo mundo que acontece uma tragédia, a pessoa fala assim: eu sabia que ia acontecer. Eu desconfiava, eu tinha medo disso. Porque a gente está alimentando o medo, em vez da confiança, em vez da fé, em vez de saber que a nossa vida, minha vida, a vida dos meus queridos, está nas mãos daquele que é fiel, que é poderoso, para fazer infinitamente mais que tudo que eu penso, tudo aquilo que eu peço. Nós temos medo, esse medo e minha filha, se acontecer isso com a minha filha, se acontecer isso com meu filho, se minha mãe vier a falecer, se o meu pai, e a parte financeira, e tantas coisas, e se a gente não voltar a se reunir, e se vier uma perseguição na igreja, e se tantas coisas, e o povo de Deus vai pecando atrás, vai pecando, porque a palavra de Deus fala que para a gente não andar ansioso, e esse medo do que virá, deixa de ser uma ansiedade, é uma ansiedade não tratada, que passa de ser ansiedade para começar a vira medo, vira paura, vira síndrome do pânico, vira tantas coisas, porque eu tenho medo de morrer, tenho medo de acidente, eu tenho medo de tragédia, eu tenho medo, meu querido, mas a palavra de Deus fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, apresente diante de Deus, o Senhor conhece o meu coração, eu estou
com medo disso. Mas comece a apresentar e você vai perceber quanto mais você fala. E eu quero dizer, sem sombra de dúvida, muito do medo e da ansiedade na vida do cristão, na vida da humanidade, mas eu quero particularizar para o cristão, é falta de oração. Se a gente orasse mais, entregasse mais, se todos os dias nós colocássemos diante do Senhor o nosso temor, mas pudéssemos ler a palavra dEle, perceber que Ele nos guarda, que a nossa vida, que Ele já escreveu todos os dias da minha vida, no livro já está escrito, Ele já está inclusive escrito, se eu vou morrer de coronavírus, já está escrito, se Ele fala, ou não, a palavra de Deus fala que todos os meus dias antes de eu nascer, já foram escritos, Ele já escreveu, então eu não tenho que temer, porque o que acontecer na minha vida, o que me sobrevier, é algo que Deus já de alguma maneira vai usar para a glória dEle. A minha vida, a vida da minha família estão nas mãos dEle. Então, meu querido, por favor, eu gostaria nesse momento de fazer um apelo para você. Você que tem, e eu sei que muita gente, a gente conversa, eu trabalhei isso muito com a Nilva. A Nilva, de alguma maneira, por tudo que a gente passou, e a gente passa, e eu sei que muita gente que tem medo por causa de um trauma, por causa de alguma coisa, a gente começa, puxa, mas Deus, se Deus me guarda, mas lá atrás aconteceu, quem garante que Ele vai guardar agora? Quem garante que não sei o quê? E a gente, mas eu não tenho que me preocupar se Ele vai ou não, porque a minha vida é dEle, se Ele não guardar aqui, é porque Ele está me querendo lá com Ele já, porque o meu tempo já deu, porque eu já cumpri a minha missão, ou porque eu não estou cumprindo a minha missão, por algo, mas eu quero dizer que nós precisamos, e a gente começou a falar muito, e trabalhar isso daí com a Nilva e com a gente, porque a gente, chegou um momento, a gente perdeu 3 filhos, e Deus, então, aquele Deus que permitiu que nós perdêssemos 3 filhos, pode permitir que a gente seja contaminado com o coronavírus, e daí a gente, não, então eu vou ficar com medo do coronavírus. Meu querido, o que Jó fala, o mal que eu temia, lança fora, porque o amor lança fora todo medo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus ama o seu povo, que nós somos a menina dos seus olhos, e que Ele já, os planos dEle para nós, são planos de paz, planos de bênçãos, planos de nos dar um futuro, e o futuro maior para nós, e é isso que às vezes a dificuldade nossa, do povo cristão moderno, é entender que a nossa maior bênção, o maior milagre, o maior privilégio, o maior galardão, nada que Deus nos dê aqui dá para se comparar com aquilo que está prometido para nós na eternidade. Nós temos uma eternidade que, Ele vai me guardar para que eu não morra com 50, que eu morra com 70, Ele me deu 20 anos, Ele vai me guardar para que eu morra com 100 anos, olha, Ele me deu... Cara, que são 50 anos perto de uma eternidade, sem dor, sem medo, sem trauma, sem perdas, sem frustrações, uma eternidade que não tem começo, mas jamais terá fim. Então tudo aquilo que Ele prometeu, que é o céu, que é a eternidade, isso tem que me encher de paz, a paz que excede o entendimento, para que nós não venhamos ter esse medo da vida, medo de morrer, medo de viver, medo de casar, medo de separar, medo de perder, de trabalhar, medo de... Meu querido, em nome de Jesus, que hoje o Senhor, o Espírito possa tocar a sua vida e te curar de todo trauma, de todo medo. No final eu quero orar, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de luz, que ilumina o nosso caminho, que cura, e Ele é o mesmo ontem e hoje. Então, eu estou falando sobre o medo e por que você precisa mandar embora, e se você não consegue, hoje nós vamos orar e você vai sentir todo medo saindo da sua vida em nome de Jesus. Por último, o medo nos derrota antes da luta. Por que nós devemos abandonar o medo? Porque o medo, ele tem o poder de nos tornar derrotados, até mesmo antes de lutar. Nós nos sentimos e de repente já perdemos uma batalha. Aquele povo no deserto ali, prestes a
a possuir a terra, eles já nem lutaram, mas eles já falaram: nós morreremos, nós seremos derrotados. Abre a sua Bíblia aí, em Números 14, 2 e 3, por favor. Essa é outra questão. Muita gente se sente derrotado. Você não é derrotado, é porque os medos, a insegurança e tantas outras coisas têm feito com que você se sinta derrotado. Mas eu quero desafiar você nessa noite, se levantar, deixar o medo de lado e ir à luta, fazer tudo aquilo que Deus falou que você pode fazer, porque nele você é mais do que vencedor, você não é derrotado. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Por quê? Porque a gente veio aqui para perder. Mas peraí, vocês lutaram? Não, nós vimos os gigantes. Quem dera a gente tivesse ficado lá no Egito, tivesse morrido no Egito, ou até mesmo nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, porque é promessa, porque é bênção para você, porque é aquilo que Ele tem para você. Porém tem gigantes, mas se você desafiar os gigantes, se você lutar com a força do Espírito Santo de Deus, você vai tombar todos os gigantes. Mas esse povo não quis ir para a luta, pelo contrário, começou a murmurar, começou a se sentir derrotado. Ele coloca: só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Meu querido, como muitas conquistas que Deus tem para nós, muitas conquistas que Deus tem para a tua família, muitas conquistas que Deus tem para você, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, no teu ministério, Deus quer te usar, Deus quer te levar além, mas por causa de medo, por causa de insegurança, sabe que você olha: melhor eu nem ter conhecido a igreja, melhor era nem ter começado esse ministério, melhor era não ter, agora que eu fui para a igreja aconteceu isso daí, melhor. E daí você se sente. Eu quero dizer que Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para nós, meu querido. Eu vou chegar no final, mas como nós temos a tendência, fala que na época de Davi também, aquele povo, um exército, de repente levanta um gigante lá e fica, quinta-feira eu vou falar sobre 40, viu? Mas fala que fica 40 dias, o gigante aparecia todo dia. Cadê o exército do povo de Deus aí? Cadê o exército? Cadê o exército desse Deus poderoso? Cadê o povo de Deus aí? Cadê quem que vai me enfrentar? Não tem ninguém, escolha um só. E o povo estava morrendo de medo, estava desfalecendo, eles estavam entregando os pontos, por causa de um medo, porque o cara era muito grande, tinha fama que nunca tinha perdido, tinha fama que tinha matado não sei quantos, tinha fama, e esse povo focou tanto, esse povo de Deus focou tanto, mas até chegar um baixinho, mas um baixinho que conhecia o tamanho do seu Deus, alguém que não se importava com o tamanho do inimigo, mas sim se importava com a promessa de Deus, com a palavra de Deus, com a fidelidade de Deus, com o poder de Deus, e de repente se põe e fala: não, que ninguém quer, eu posso enfrentar esse gigante aí. Davi fala: nossa, ele tinha uma autoestima. Não, ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não é para afrontar Davi, não é Davi, quem que é Davi? A questão é que o Deus desse exército é o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que faz milagres. Então não tem problema, fala que eu vou lá enfrentar. E de repente vai. Por quê? Ele não deu ouvido para o medo, ele não se importou com o tamanho, com as afrontas, com as más notícias, com quantos Golias já tinha matado, que ele já tinha vencido todas, que nunca tinha perdido. Davi não estava preocupado com isso, ele estava focado, ele não perdeu a fé por conta do medo, ele não perdeu a promessa por conta do medo, ele não ficou espalhando um relatório por conta do medo, pelo contrário, ele falou: eu vou matar esse gigante aí, porque sobre nós está a bênção do Senhor. Ele não ficou: nossa, mas será que se eu enfrentar, manda notícia lá para os meus pais, que se eu não voltar,
porque eu não tenho tanta certeza, eu vou lá enfrentar, mas eu tenho medo de eu morrer, eu posso morrer. Não, ele não deixou brecha nenhuma, ele falou, hoje mesmo eu vou apresentar a cabeça desse incircunciso, desse gigante, realmente. E Davi foi, e venceu, meu querido. E eu quero dizer que Deus tem vitória para você em várias áreas da sua vida. Volto a falar, Deus tem vitória para a igreja, Deus tem vitória, só que Ele quer que a igreja saia de trás do medo, das más notícias e tanta coisa, e se coloque falando assim, o que nós vamos enfrentar? É perseguição, é enfermidade, é vírus, é má notícia? Para nós não tem nada, porque que são essas coisas comparado com o nosso Deus, o Deus vivo, verdadeiro e fiel? Então nós vamos enfrentar tudo que tem para enfrentar, e mais, nós não vamos enfrentar por medo, porque Ele nos garante a vitória. Um texto que eu achei muito interessante, Josué 2, de 9 a 11, também mostra como o medo, o porquê que o medo nos derrota antes da luta. Coloque aí Josué 2, de 9 a 11. Ele disse, aqui é um diálogo da Raabe com os espias. Ela vai falar sobre o exército inimigo, mas eu quero mostrar o medo, o que o medo faz com o exército. E era aquele exército que o povo, 40 anos antes, ficou com medo. É aquele exército gigante. É aquele exército poderoso, é aquele exército que fez com que o povo lá há 40 anos fosse derrotado, sem ter que lutar. Olha só, o relato da Raabe, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha só, uma incrédula, na verdade não é incrédula, uma crente, mas que não era do povo de Deus, tendo a noção de que Deus, quando Deus dá uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Vai lá, continua. Pois temos ouvido, olha só a importância de ouvir, porque tem muita gente do povo de Deus começando a ser derrotado por conta do medo, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seol e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. O que Raabe está falando? Olha, o exército aqui, essa terra já se prostrou diante de vocês, essa terra sabe que vai perder, porque o ânimo deles já foi, eles estão apavorados. Você sabe que tem uma coisa que eu ouvi já vi vários profissionais da saúde e vários pastores falando. Essa enfermidade, em 85, esse vírus, em 85% dos casos, ela nem chega a se manifestar, as pessoas nem sentem os sintomas. Vou voltar a falar, você pode conferir isso daí nos órgãos oficiais. Se fala que 85% das pessoas que foram contaminadas ou serão contaminadas, elas não vão nem saber que tiveram coronavírus, porque elas não vão procurar médico, porque elas não sentiram sintomas nenhum, não foi um mal. Nossa, o que eu estou querendo dizer é que é grave, é ruim, mas a gente está, meu querido, a gente está alarmando muito mais. Lógico, o contágio pode se espalhar, e esses 15%, e a gente tem que, por isso que nós tomamos o cuidado, por isso que nós oramos, por isso que nós fazemos tudo, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, isso roubar a nossa fé, por quê? Porque fala que, por causa da imunidade, porque 85% das pessoas, porque essas pessoas estão saudáveis, com a imunidade alta. Agora, o que baixa a imunidade? Você já percebeu quando você está com estresse, começa a estourar herpes, começa a estourar não sei o quê? Quando você está passando por um estresse, ou você está passando uma situação de medo, de tensão, a tua imunidade vai lá embaixo, e daí começa a ficar tudo. Isso quer dizer, meu querido, que se nesse medo tomar conta, como tem tomado, sabe o que está acontecendo nesse medo? Está baixando a imunidade da maioria das pessoas.
Amanhã depois vão falar, ah lá, aumentou de 85, agora é 80, agora é 70, que já estão sentindo, agora é mais gente morrendo. Por quê? Porque está todo mundo, por causa do medo, por causa desse pânico, por causa dessa histeria, por causa de tudo isso, está todo mundo já fazendo, e não tem isso, e não tem, e está chegando, e aqui, chegou o empréstimo, a hora que vê já está com a imunidade lá embaixo, meu querido. Por isso que falaram, e eu achei muito o próprio ministro da saúde, falou a importância da pregação da palavra, a importância da fé nesse momento, e eu estou dando essa palavra, eu estou interrompendo uma palavra sobre a volta da segunda vinda de Cristo, mas eu acho que nesse momento é importante eu falar isso daí, dessas palavras de encorajamento, de fé. Meu querido, nós precisamos deixar esse medo, porque o mundo está já se sentindo derrotado antes da batalha. Antes de chegar, já tem gente sentindo sintoma. Antes já tem gente abaixando a guarda, de tanto pavor. Já tem gente falando assim, ó, a hora que chegar em mim, eu já estou com a imunidade zerinho, pode vir que eu estou facinho, vírus. Porque eu deixei a fé, deixei a confiança, por causa do medo. O medo roubou a minha fé, a minha confiança, e me levou a estar apavorado, a me sentir derrotado. Mas que em nome de Jesus, o povo dele possa se levantar, eu, você, o povo dele que se chama pelo nome dele, possa se levantar como uma voz, falando, nós não perdemos, pelo contrário, nós nunca perdemos, porque no nosso comando está o nosso general, que nunca perdeu uma batalha, e está nos conduzindo de triunfo, de vitória, e nós vamos vencer, nós não seremos derrotados, nós não seremos destruídos, porque e conosco está aquele que é o vencedor invicto, que nunca perdeu uma batalha, é Ele que nos conduz, e que nós possamos ser como esses 2 espias, como Josué e Caleb, e começar a falar, gente, a coisa tem gigante, mas a promessa do Senhor está acima de qualquer gigante. Tem dificuldade, tem crise, mas a fidelidade de Deus está acima de toda crise, de toda ameaça. Tem histeria, mas nós não vamos ficar apavorados, nós não somos aqueles que retrocedem, que fiquem com medo, porque sobre nós está a bênção do Senhor. Nós podemos ser pó, nós podemos admitir que somos pequenos, mas nós também temos a convicção de que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, e que Ele cuida de nós. Então eu quero terminar lendo alguns textos para você, para falar por que você deve trocar o medo. Deixa o medo embora e se encha de fé, de convicção. Por isso, Deus já sabia da dificuldade nossa com medo. O ser humano, ele tem medo. O ser humano, ele parece que é algo que ainda mais mexeu com a vida, com a questão da morte, pode morrer. O cristão não tem medo. Jesus falou, não tema aqueles que podem matar o corpo, temam antes aquele que pode matar o corpo e condenar a alma. Jesus fala para a gente não temer aquele que pode só prejudicar o corpo, matar o corpo, mas não pode fazer nada com a nossa alma, porque a nossa alma é de Jesus, a nossa alma é eterna e estará sempre com Ele, e nós estamos começando a ficar. Por isso que a palavra de Deus tem mais de 365, e eu vejo e gosto dessa vezes, é uma vez por dia, eu acredito que tem mais, mas falaram esse número por causa disso. Existe na Bíblia 365 citações falando assim, não temas, não tenham medo, não se atemorize, não temam, não temas por vez, e fala por quê? Na maioria das vezes, ele continua, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu estou te guardando. E eu quero ler alguns textos para a gente fechar essa palavra, para você perceber e sair daqui, sair dessa ministração, realmente lançando fora todo medo em nome de Jesus. Salmos capítulo 18, versículo 2, por favor. Daí eu vou citar todos os textos aí. Salmo 18, 2. Salmo 18, capítulo 18, versículo 2. Isso.
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele é a minha rocha, Ele é a minha torre, Ele é a minha fortaleza, Ele é o que me liberta, Ele é o meu rochedo, Ele é onde eu me refugio. Por isso eu não preciso ter medo, por isso que eu preciso trocar o medo pela confiança. Salmo 121, de 2 a 4. Salmo 121, de 2 a 4. O meu socorro vem do Senhor, porque eu não preciso temer, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é poderoso, Ele não permitirá que nós tropecemos. O nosso protetor se manterá sempre alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não vacila. É esse Deus que nos guarda, que é a nossa fortaleza, o nosso rochedo. Por favor, Isaías 40, 28 e 29, por favor. Será que você não sabe? Será que você, povo meu, não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força, e tira o medo, manda embora o medo e nos enche de fé com a sua palavra. Isaías 54, 10, para terminar. E daí já pode o Ministério do Louvor vir aqui, já vamos terminar cantando uma música. Isaías 54, 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, embora haja tremor, embora haja crise, embora haja essas coisas complicadas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada. Pode ter crise, pode ter tudo, os montes podem se abalar, mas a fidelidade do Senhor para conosco nunca será abalada, nem a aliança de paz dele será removida sobre as nossas vidas. Diz o Senhor que tem compaixão, que nos ama, que... Então, meu querido, quanto texto, não está aqui, não sei se coloquei aí, Isaías 64, versículo 4, por favor. Desde os tempos antigos, desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu querido, eu poderia ficar aqui mais uma hora lendo e relendo o texto para te falar. Pode lançar fora o medo, pode realmente deixar o medo, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, e Ele sempre fez isso e vai nos fazer. Essa crise vai passar e não vai nos tocar, essa crise vai passar e o povo dele vai voltar mais forte, com mais fé, com mais convicção de que Ele é esse Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, em nome de Jesus. Antes deles cantarem, eu já quero orar com você, para depois eles cantarem, e eu quero convidar você a cantar com eles, que o nosso Deus é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa. Então, se Ele é esse Deus, por que nós vamos ficar com medo? Se o medo gera tudo isso, lança agora embora todo medo. Eu quero orar com você. Deus, eu quero agora orar por essa vida, Deus. A palavra veio hoje de encontro, eu não tenho dúvida que entrou em cheio em várias vidas, em vários corações, pessoas que estavam se sentindo fragilizadas por causa do medo, estavam se sentindo desanimadas, a força já tinha ido, já estão, e agora? Que em nome de Jesus elas possam ser visitadas, porque o Senhor é o que dá novo vigor, o Senhor renova, o Senhor cura, o Senhor transforma. Então visita essa vida, visita essa casa, visita essa família, com cura, com transformação, com libertação. Liberta as vidas presas, cativas ao medo, liberta as mentes de tantas más